Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um tour pelo meu humilde orquidário, para eu fazer aqui algumas atualizações e compartilhar com vocês como ficou aqui a organização das minhas orquídeas. Eu fiz alguns replantes recentemente e também dei mais uma organizada aqui no orquidário. Juntamente com os replantes que eu fiz e também algumas mudanças, acabou dando mais uma organizada aqui, como vocês estão vendo. Deu uma enchida e já estou quase aqui sem espaço para poder estar colocando mais orquídeas. Agora está chegando mais algumas aí, de uma aquisição que eu fiz recentemente. E eu creio que depois que eu fizer o replante dessas orquídeas, isso aqui não vai caber mais muita coisa, porque ele já está bem cheinho. Poderia colocar muito mais? Claro que poderia. Poderia ficar ainda mais cheio, só que eu prefiro que as orquídeas fiquem com um certo espaço de uma para outra. No inverno a incidência de doenças é muito maior por causa do período mais frio, e aí pode acabar surgindo fungos. E se as orquídeas elas estiverem muito próximas uma das outras, aí até na rega a gente pode estar contaminando as outras orquídeas e a gente ter sérios problemas no nosso cultivo. Veja como elas estão, pessoal, todas verdinhas, tá vendo? Bem legais. Olha só como elas estão. Deixa eu pegar uma aqui para poder mostrar para vocês. Peguei essa daqui. Olha só como estão. Aqui foram replantes que eu fiz recentemente. Muito bem enraizada. Olha só isso aqui, tá vendo, pessoal? Semana retrasada, isso aqui estava muito seco, mas muito seco mesmo. As orquídeas já estavam começando a se desidratar, mesmo com a rega quase que diária. E mesmo com o substrato molhado, as orquídeas tinham algumas que ainda estavam se desidratando. Mas aí choveu na sexta-feira retrasada, que sexta-feira agora fez 8 dias, e de lá para cá a umidade do ar aumentou e as orquídeas estão aqui maravilhosamente bem. Aí recebeu a chuva, aquela água da chuva, lavou as folhas, e que a gente sabe o quão importante é a água da chuva para o desenvolvimento das orquídeas. E de lá para cá a umidade do ar sempre elevada, então isso acaba proporcionando um bom desenvolvimento nas orquídeas. Então olha só como elas estão aqui, pessoal, tá vendo? Eu mudei os meus híbridos que estavam na parte de lá de cima, na parte do pé de aroeira, porque estava caindo muitas flores do pé de aroeira, aquelas florezinhas bem pequenas, e estava juntando muita coisa no substrato. Eu não estava gostando do que eu estava vendo aqui, principalmente com os híbridos, porque os híbridos são plantas que, embora acreditam-se que são mais resistentes, isso e aquilo, mas eu creio que essas orquídeas aí, qualquer coisa a gente acaba perdendo. Qualquer outro substrato que não seja o substrato convencional para orquídeas pode acabar gerando doenças e a gente ter problemas. Aí o que foi que eu fiz? Eu mudei meus híbridos todos para cá e eu deixei as Catleya metistoglossa do lado de lá, porque a Catleya metistoglossa, essas aí elas não tem problema nenhum. Pelo contrário, o que cai aí das árvores já serve como fertilizante para ela. Então aí eu peguei todos os meus híbridos, algumas espécies também aqui melhoradas geneticamente, como Cattleya triane, Persivaliana, e aí eu trouxe e coloquei deste lado aqui, porque aqui não cai muita coisa. Aqui só cai mesmo as folhas do pé de caju, mas são folhas grandes, eu até cato e jogo fora e não causa nenhum problema. Aí eu trouxe os meus híbridos e algumas espécies melhoradas para aqui, que se eu perder vai ser difícil para poder eu adquirir. E aí eu acabei trazendo elas para cá, organizando aqui. E aquela parte de lá, né, aquela parte ali, dali até lá em cima, para a Catleya metistoglossa. Aí eu trouxe também para aqui as minhas poucas Phalaenopsis que eu tenho. Aqui tem duas grandes
E as outras ainda estão lá porque eu vou fazer algumas mudanças nas minhas orquídeas. Outra questão aqui também, pessoal. Eu tinha orquídeas nas placas de cerâmica dessa forma aqui, ó. Mas devido à escassez de água aqui e por questão também de praticidade na rega, porque eu rego as minhas orquídeas com caneca, como vocês sabem, eu acabei replantando todas as minhas orquídeas. E eu vou replantar porque tem mais algumas ainda para fazer mudança nos discos de cerâmica, como vocês estão vendo aqui, ó, todas nos discos de cerâmica. Discos de cimento também, mas eu estou evitando também os discos de cimento. Zenivaldo, por quê? Os discos de cimento são tão bons para o desenvolvimento das orquídeas quanto os discos de cerâmica. Porém, por questão de praticidade, os discos de cerâmica são muito fáceis para a gente fazer. Os de cimento requer mais tempo e dá um pouco mais de trabalho. Então, por isso que eu prefiro os discos de cerâmica. Agora, eu dispus todas as minhas orquídeas aqui de uma forma bem organizada, porque eu não pretendo ficar mudando muito mais, né? Porque à medida que a gente vai fazendo o replante, a gente vai colocando, pendurando, mas precisa depois dar uma organizada. Eu ainda vou dar aqui uns toques finais para poder deixar a orquídea lá definitivamente para ela se desenvolver. Então aqui estão todas as minhas orquídeas que eu fiz o replante recentemente, todas desenvolvendo muito bem. Vou tentar aqui dar um giro para vocês verem. Olha só aqui, tá vendo, pessoal? Todas essas orquídeas aqui dessa fileira, eu fiz o replante tem uns 20 dias e elas estão se desenvolvendo super bem. Vou aqui mudar a câmera para poder mostrar para vocês de um outro ângulo. Olha aí, pessoal, de baixo como está aí, o meu humilde orquidário. Fica bem legal com esses discos de cerâmica e de cimento. E o bom de tudo isso é porque as orquídeas elas ficam um pouco mais altas e aí elas pegam bastante luminosidade, mas embaixo acaba ficando bem sombreado por causa dos próprios discos, que acaba impedindo a luminosidade. E isso faz com que o chão ele fique um pouco mais úmido, ele demora um pouco mais para secar. E na verdade nem seca completamente, porque à medida que eu vou regando, ele vai ficando levemente úmido. E isso acaba gerando umidade ambiente, que é importantíssima para o desenvolvimento das orquídeas. Como vocês podem ver, olha só como o chão está levemente úmido. Tá vendo? Olha aí. Olha aquele lado ali também. Aquele lado ali também estava vazio, depois eu já enchi ele. Essa parte aqui também não tinha quase orquídeas nenhuma, mas agora já tem. Olha só as minhas folhagens aí, pessoal, como estão crescendo. E por aí vai. Olha só como estão ali as orquídeas desse lado. Eu estava tendo alguns problemas com cochonilhas, pessoal. Eu pulverizei com sabão de coco, as cochonilhas já estão se acabando, já estão se descamando. Eu comprei o colosso para poder aplicar, só que depois eu acabei não aplicando porque o colosso ele ainda é um pouco mais tóxico do que o barrage. E o barrage eu utilizei, mas utilizei algumas vezes e ainda utilizo, principalmente para percevejos, aquele tentencores. O barrage acaba eliminando estes insetos. Mas de agora em diante eu vou estar utilizando sempre o sabão de coco e principalmente para prevenir, porque o sabão de coco para mim é muito melhor, não é tóxico, nem para mim e nem para as minhas orquídeas. E os resultados são surpreendentes, principalmente para cochonilhas. Se precisar eu aplicar alguma coisa mais forte, eu estarei aplicando. Caso contrário, eu não aplicarei. Então o sabão de coco ele tem uma gordura e essa gordura ela elimina as cochonilhas. E eu aplico bem mais forte nas orquídeas que estão contaminadas e mais fraco nas orquídeas que não estão
contaminadas para poder prevenir apenas, só como precaução mesmo. Eu tomei uma decisão porque eu cultivei minhas orquídeas por tantos anos sem aplicar esses produtos tóxicos. Por que agora eu iria utilizar esses produtos? Aí eu comprei o Colosso até sumiu. Mas eu deixo claro, pessoal, que eu não sou contra quem usa esses materiais, né, esses produtos, mas eu não uso porque também aqui tem muitos pássaros, tem bastante borboletas aqui, aquelas borboletinhas monarca. E para mim esses insetos aí eles são inofensivos, né? Algumas pessoas acham porque depositam ovos e tem lagartas, mas eu não tenho problema aqui com lagartas nas folhas das orquídeas. Só algumas phalaenopsis ali que estão mirradas que tive um ataque de lagarta. Eu acho que é lagarta, mas isso aí elas também não estão essas coisas todas não. Mas as catleias, né, como eu tenho aqui a maioria de catleias, as catleias, não, pelo menos as minhas aqui, não são afetadas, né? Então eu não tenho problema nenhum com isso. Então, né, pessoal, esse lugar aqui foi o que eu deixei para as Cattleya metistoglossa até lá em cima. Tem algumas outras catleias aqui também, alguns híbridos, dendróbios, mas eu estou querendo mudar para o outro lado. Deixar aqui mesmo só para Cattleya metistoglossa, para poder ficar mais organizado. E é isso aí, pessoal. É assim que a gente vai organizando, mas deixando bem claro que a gente não pode estar mudando as nossas orquídeas o tempo todo, porque isso é ruim para o desenvolvimento, para a adaptação delas. Então a gente precisa estar procurando os locais adequados para poder deixar ela lá sem estar mudando de lugar, muito menos virando de lado. Aqui eu já estou no meio do orquidário e tem aquela parte ali embaixo que lá para baixo, lá como vocês estão vendo, não sei se vocês vão conseguir ver, aí tem aquele tipo um buraco ali, mas na verdade é uma passagem que eu passo lá para de trás do pé de siriguela. Então os meus híbridos eles estão ali. E aqui desse lado as Cattleya metistoglossa. Eu vou tentar agora mostrar um pouco de cima para que vocês vejam como ficou. Então foi assim que ficou, tá vendo, pessoal? Olha só, todas nos discos de cimento e de cerâmica desenvolvendo super bem. Dessa forma aqui, pessoal, tá vendo? Para regar é muito melhor porque retém mais umidade e a orquídea ela se desenvolve muito melhor. Porque como eu rego com caneca, então se eu colocar na vertical, dá muito trabalho, como aquela dali, como aquele oncídio, porque fica ruim para poder despejar a água, e a água não fica. E aí desperdiça a água e não rega. E dessa forma aqui a gente coloca a água em cima e rega, não gasta muita água e é muito mais prático. Então por isso que eu optei, né, em colocar todas as minhas orquídeas agora dessa forma. Vou cultivar todas dessa forma. Aí ó, pessoal, essa parte aqui estava muito vazia, agora já está muito cheia, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, isso aqui é Cattleya metistoglossa, a maioria. Essa parte aqui também, maioria de Cattleya metistoglossa, tá vendo? Toda ali até lá embaixo. Essa parte pra cá também, Cattleya metistoglossa. Tem Cattleya metistoglossa do lado de cá, mas também tem alguns híbridos. Aí eu retirei a metade das orquídeas daqui do pé de aroeira, mas aqui eu vou colocar mais algumas. Mas as minhas orquídeas melhoradas eu coloquei lá embaixo. Melhoradas, já sabe. Mas não que eu queira dar um certo privilégio para as orquídeas de lá, pessoal. É porque assim, como foram adquiridas com mais dificuldade, então eu prefiro que elas fiquem lá, porque eu não quero correr o risco de perder nenhuma. Assim como eu não quero correr o risco de perder as minhas Cattleya metistoglossa também, de jeito nenhum. Mas as Cattleya metistoglossa, elas são mais resistentes e elas gostam desses restos vegetais. Aqui agora, pessoal, é só esperar o desenvolvimento. E eu vou passar aqui para o outro lado para poder eu encerrar o vídeo. Hoje eu não mostrei resultados, hoje eu só mostrei aqui mesmo como as orquídeas estão.
para vocês verem o verde. Agora, pessoal, eu tenho essas aqui, ó. Dessa forma aqui eu gostei de cultivar. Porque essas aqui, elas estão no tecido, elas estão na vertical, mas elas estão no tecido. E o esfagno, para a gente cultivar dessa forma, eu não gostei muito, porque ele não encharca. Só que o tecido, ele encharca mais, então a orquídea se desenvolve muito melhor na vertical com tecido, mas com esfagno não. Tá vendo? Olha só como elas estão lindíssimas. Mas elas estão cultivadas aí no tecido e na cerâmica. Então assim, para a gente cultivar dessa forma, eu aconselho no tecido do que com o esfagno. Com o esfagno eu aconselho a gente estar cultivando nos discos. Então é isso aí, pessoal. São pequenas coisas que a gente vai aprendendo com o cultivo no dia a dia, observando, fazendo os nossos experimentos. E isso a gente vai agregando conhecimento. E a gente vai cultivando as nossas orquídeas da melhor maneira. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, quem está chegando aqui pela primeira vez. Ative o sino de notificações para você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos daqui para frente. Deixa lá os comentários, se tiver dúvida também podem deixar, que eu estarei respondendo vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.